Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, 26 de maio, sexta-feira, sextou, e vamos às principais notícias do dia, aqui no seu Vista Pátria Notícias. Pessoal, a oposição tenta uma manobra para poder salvar a CPMI, que caiu na relatoria aí de um filhote do Dino, a Elisiane Gama. Justiça de São Paulo bloqueia a conta do PT. Petistas estão muito irritados com as indicações do Lula para o TSE. Crise no governo Lula leva a reunião de emergência agora pela manhã com ministros e orientação de Bolsonaro é acatada pelos apoiadores e repercute na rede social. E a PF estranhamente concluiu rapidamente o inquérito contra André Fernandes. Você verá o resultado aqui. Pessoal, como sempre eu peço no início dos vídeos, porque tem muita gente nova que assiste aqui o canal pela primeira vez, se for esse o seu caso, inscreva-se no canal e compartilhe, né, esse vídeo para mais pessoas. De você que já é antigo aqui, deixe o gostei, dessa forma você fortalece o trabalho do jornalismo de direita aqui na internet. Pessoal, a oposição está tentando uma manobra para poder salvar a CPMI. Vamos dar uma olhada no trecho da fala do deputado André Fernandes, que foi o requerente da CPMI. O finalzinho da sua fala, ele traz aí o que seria a solução adotada pela oposição para contrapor, né, o relatório da Elisiane Gama. Eu gostaria de deixar claro para o povo brasileiro que essa CPMI terá parlamentares lutando pela verdade, por transparência e que para relaxar o coração do povo brasileiro. Quando a relatora aqui diz que houve uma tentativa de golpe, até parece que já se concluiu a CPMI, já tem relatório, nem precisa mais da presença, porque a gente está para investigar, ela parece que já investigou. Mas para tranquilizar o coração do povo brasileiro, é um voto, relator é um voto. Existem outros votos, existe relatoria paralela e nós não desistiremos do nosso povo brasileiro e dos patriotas presos inocentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado André Fernandes. Então ele fala numa subrelatoria, numa relatoria paralela. Tem a subrelatoria e a relatoria paralela. A relatoria paralela vai acontecer de qualquer forma. O delegado Ramagem vai ser o relator desse relatório paralelo. Porém, o Arthur Maia, que é o presidente da sessão, deixou em aberto a possibilidade de ter aí uma subrelatoria. Isso seria muito melhor, porque a subrelatoria seria oficial. Tá? Isso acontece em comissões parlamentares de inquérito, onde esse nome da subrelatoria seria da oposição. Então seria muito bom se isso realmente acontecesse. Vamos ver esse final de semana, né, o que vem por aí, de se vai ter força, a oposição vai ter força para poder pressionar aí o Arthur Maia, e ele tem aí a tarefa, né, obviamente que a maioria é governista, e o Arthur Maia poderia criar essa subrelatoria, Arthur Maia do União Brasil, e que seria o nome da oposição, provavelmente o Ramagem. Se isso não acontecer, né, é a possibilidade mais factível devido à proporção de governistas nessa CPMI, se isso não acontecer, eles farão uma relatoria paralela. Né? Aí ela não tem o caráter oficial, mas, de certa forma, pode direcionar também os trabalhos. A Elisiane Gama, ela já lançou, né, o que seria aí o seu programa, o programa de trabalho. E é muito interessante chamar a atenção para o programa de trabalho proposto pela Elisiane Gama. Eles querem, primeiro, as falas do Bolsonaro, depois querem os protestos no dia da prisão do Cacique Sererê, que eles atrelam esses protestos à diplomação do Lula, quando na verdade os protestos foram originados pela prisão do Cacique Sererê, que fez uma manifestação na porta do Palácio do Alvorada, né? Sererê, inclusive, que foi denunciado aí pela PGR. PGR pediu a sua soltura, mas pediu a condenação dele. Mas disse que a prisão preventiva não seria mais necessária. Mas ele continua preso mesmo assim. E aquela prisão do Sererê gerou, né, a queima dos ônibus no dia 12 de dezembro. Isso está sendo colocado no programa de trabalho. Porém, o 8 de janeiro, a omissão do governo federal, a questão de Araraquara, né, o Lula, e por conta de chuvas de Araraquara, deixar a capital federal, né, sabendo que tinha os informes,
né, do Sisbin, de que teriam atos violentos convocados por extremistas que pedem intervenção militar. Esses aí, né, que como muitos ali eram o major que ficava no carro de som na frente do QG, a Priscila Azevedo, são todos intervencionistas, sempre foram contra Bolsonaro e pediram intervenção militar. Eles queriam que esses generais do Exército que permanecessem ali, né, no poder, e não Bolsonaro. Muitos intervencionistas falaram isso desde sempre, e foram eles que promoveram no dia 8 de janeiro. Né? Teve ali uma participação outra de um esquerdista, mas na maioria eram interventores, pediam intervenção militar, e foram até, levaram o pessoal para a esplanada. Os mesmos que pediam intervenção militar, que antes diziam que tinham que ficar no quartel. Essa será a linha de investigação, e não o general, né, que deixou o pessoal lá, o pessoal que deu água. Né? Isso aí não está no programa de trabalho da Elisiane Gama. Então é muito interessante ver essa linha aí, e tem que ser pressionado mesmo. Tá? Mas o André Fernandes coloca aí, junto com o Nicolas Ferreira e com outros, que essa será a linha da oposição. Um plano de relatoria paralela. E ontem, o Bolsonaro, né, o líder da direita, o presidente de honra do PL, veio a público, né, não veio a público, o que eu achei estranho também. Né? Ontem eu reverberei aqui o recado do presidente, muitos viram, né, como apoiador do Bolsonaro, eu me vi na obrigação aí de usar o meu canal de comunicação para espalhar a mensagem do presidente. Mas eu acho que o comunicado para não participar das manifestações deveria ter sido feito em rede social do próprio presidente. Né? Se ele falou isso no evento ontem, num evento fechado, teria que também fazer na própria rede, até mesmo para não matar a pau. Acabou essa história de manifestação do MBL. Vamos falar disso já mais para frente. Mas o presidente, quando ele fez esse comunicado, ele colocou ali, depositou uma esperança na CPMI. Então, se o presidente está colocando ali a esperança na CPMI e esse movimento de relatoria paralela, e também, pessoal, não é bem assim, tá? Como eu falei, o Arthur Maia pode ser um pêndulo aí de equilíbrio nisso. Vai depender do que tiver nas mãos da oposição, do tipo de conteúdo muito chocante. Vamos lembrar aqui, só para o pessoal que está me assistindo não perder completamente a esperança por conta da Elisiane Gama. A CPMI não ia nem acontecer, não iria acontecer. Só aconteceu porque foi revelado os vídeos do G Dias. Vocês lembram disso? Isso é um fato. Só está acontecendo essa CPMI por conta dos vídeos do G Dias. O que eu estou querendo dizer aqui, que acontecendo a exposição, né, tendo um fato novo, isso obviamente vai direcionar o rumo da CPMI. E o Marcos Duval e muitos outros, como o próprio Magno Malta, que faz parte da mesa, falou que tem vídeos ainda que não foram mostrados que vão mudar o rumo da CPMI. E o Bolsonaro ontem, o líder Bolsonaro, veio a público corroborando essa linha de raciocínio, né, e tendo a esperança nessa CPMI. Então, o jogo não está perdido. Tendo um fato relevante muito grave, obviamente, Elisiane Gama nenhuma vai conseguir tratorar isso aí. Porque eles têm uma maioria, mas é uma maioria não tão ideológica assim ao governo. Desses 14 que estão compondo essa maioria na CPMI, tem gente ali que, dependendo do tamanho do escândalo, pode sim aprovar requerimentos, né, de convocação que vai contra o governo. Então, essa é a esperança nesse exato momento, e a oposição parece estar confiante nisso, tanto é que houve aí, né, a fala do presidente ontem falando da CPMI, que o mais importante agora é a CPMI. E a Justiça de São Paulo bloqueia as contas do PT. Meu amigo, eles ficaram devendo por conta de uma eleição de 2014, quando colocaram Alexandre Padilha. Alexandre Padilha é o atual ministro, né, de Relações Institucionais do atual governo do PT. Ele foi colocado como candidato ao governo do estado de São Paulo em 2014 e ficou devendo o escritório de advocacia. Isso gerou no pedido de bloqueio das contas para poder pagar o valor, né, de 42 mil do PT que está devendo para o escritório. Né? A matéria do portal Vista Pátria traz o seguinte: a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio
de contas bancárias do Diretório Estadual do PT em razão de uma dívida de quase 800 mil com o escritório de advocacia por serviços prestados na campanha eleitoral de 2014. Nas buscas nas contas do partido, a Justiça encontrou 42 mil reais. Então, de 800 mil, só acharam 42 mil lá no Diretório Estadual do PT. Os valores serão transferidos, né, e vai ficar devendo aí 755 mil, considerando juros e correção monetária. O escritório de advocacia de Alberto Rolo foi contratado para o PT durante a campanha para prestar assessoria jurídica para candidaturas do PCdoB paulista à Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Escritório do Dr. Rolo, né, que é muito na Jovem Pan, ele é do Rolo aí. E a defesa do Rolo aí disse que só receberam as 3 primeiras parcelas. Então tá bloqueado aí, constrangimento. Não, mas aí não ligam não, o PT é assim mesmo. E as nomeações de Luiz Inácio Lula da Silva não está agradando a sua militância e homens fortes do próprio PT. Eu trouxe a notícia para vocês da nomeação ontem, né, dos novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E a indicação aconteceu após um almoço fora da agenda com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa reunião, que tinha Flávio Dino também, levou aí ao nome escolhido por Alexandre de Moraes e não por Lula. E aí os apoiadores do Lula estão chateados porque ele preferiu dar preferência ao Moraes do que a própria base do PT. Vamos lembrar que quando o presidente Jair Bolsonaro indicou o Augusto Aras, quando indicou o Cássio Nunes, principalmente o Cássio Nunes, muita gente também veio, né, com essa visão, com esse inconformismo. Isso aqui mostra que existe um sistema muito consolidado e muito forte, que independente se é direita ou esquerda, eles vão continuar pautando. E o Alexandre de Moraes, né, ele vem dessa linha, ele é indicado por Michel Temer. Então, parece que o Centrão cada vez mais consolida, né, o seu direcionamento de política pública e até mesmo de influência no judiciário. Está muito claro aqui. Né? Os 2 novos ministros da Corte Eleitoral foram o Floriano de Azevedo, da USP. Eu já tinha falado desse nome aqui. Esse Floriano de Azevedo Marques, ele é amigo pessoal do Alexandre de Moraes há 40 anos. Ele é amigo pessoal do Alexandre de Moraes há 40 anos. Ele é professor da USP. E o advogado André Ramos Tavares, também indicado aí para o Tribunal Superior Eleitoral. O Lula não está agradando. E o que não está agradando também é a briga interna dentro do PT. Uma reunião de emergência foi convocada agora há pouco, né, nessa manhã do dia 26 de maio, com a Índia Guajajara, ministra dos povos indígenas, e também com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Há uma guerra declarada entre Marina Silva e o governo. Inclusive, a Marina Silva usou as próprias redes sociais do Ministério do Meio Ambiente para publicar um vídeo demonstrando uma resistência. Vou colocar rapidamente esse vídeo para vocês. A boa madeira não cresce em sossego. Quanto mais fortes são os ventos, mais fortes são as árvores. Mas eis que uma terceira corda se quebra e a orquestra para, mas ele permanece tocando com uma corda só. E a orquestra, com mais constrangida ainda, se levanta. E a plateia agradece o maravilhoso show de quem conseguiu tocar, mesmo com uma corda só. Muito obrigada. A Marina Silva, né, dizendo ali que vai resistir. Foi convocada por Lula, porque não há possibilidade do governo salvar a Marina Silva e a Índia Guajajara. Isso porque eles querem, né, que revertam a alteração feita pelo Congresso Federal nos ministérios, né, tanto dos índios quanto do Ministério do Meio Ambiente. E não tem dinheiro, parece, nesse exato momento, e nem força política, porque o arcabouço fiscal precisa ser aprovado no Senado. E aí não tem como mexer, porque o esforço do governo será para poder aprovar o arcabouço fiscal. E não tem como perder tempo com o Ministério do Meio Ambiente e com a Índia Guajajara, com o Ministério dos Índios lá. Então, nessa reunião estão participando o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, Paulo Pimenta, da SECOM, né, e o
o Esther Dwick, da Gestão de Inovação de Serviços Públicos, além dos líderes do governo no Congresso Nacional, né? Randolfo Rodrigues, o Capitão Cueca, todos esses lá estão participando nesse exato momento. Essa reunião, né, muito provavelmente, é para poder tentar apaziguar isso, esse esticar da corda entre Marina Silva e Lula. A Petrobras, inclusive, o Jean Paul Prat, que renunciou, né, mas ele era senador do PT, assumiu a Petrobras e entrou já com um pedido novamente para poder a Petrobras explorar ali a foz do rio Amazonas. Isso foi visto por Marina Silva como, né, um absurdo, e por isso que ela trouxe aquele vídeo que eu coloquei agora para vocês. Isso foi numa declaração ontem oficial, num evento do Ministério do Meio Ambiente. E esse novo pedido da Petrobras vai ser aprovado. Essa reunião basicamente é para isso, vai ter que engolir isso aqui na marra ou vai sair do governo. E a questão da Guajajara é sobre demarcações de terras indígenas. Tiraram o poder do Ministério do Índio para poder fazer isso e colocaram para o Ministério da Gestão. O Ministério da Gestão parece que vai facilitar, né, essa não demarcação de novas terras indígenas, demonstrando que a política do PT, né, a política que supostamente foi escolhida ali pelos apoiadores do PT, não vai ter facilidade para poder avançar e vai ter que também ter uma adequação com o Congresso. Congresso de centro e direita que acaba criando travas aí para a atual gestão. Vai lembrar, por exemplo, né, que o presidente do Banco Central, que é atacado por Lula o tempo todo, ontem deu uma declaração dizendo que não sai de jeito nenhum. Só vai sair em 2024 e o Lula vai ter que engolir de qualquer jeito. É isso que está passando. Se o PT tivesse força suficiente, força ideológica, maioria de esquerda no Congresso, ele conseguiria, através do Senado, convocar e demitir o presidente do Banco Central. Precisa do Senado para poder tirar o presidente do Banco Central, mas não vai conseguir justamente porque a população elegeu um Congresso de maioria de direita. Então acaba criando entraves. Eles acham que podem tudo, mas de certa forma não podem. Encontraram um freio, porém podem ser ajudados pelo Judiciário. Mas é como eu falei aqui, caso sejam ajudados pelo Judiciário, o Congresso ele detém muito poder hoje em dia. E ele pode criar represálias ao governo. Você conseguiu na Justiça para poder recolocar aqui, né, o tal do cadastro do produtor rural no Ministério do Meio Ambiente novamente. Tá bom. Nega o arcabouço fiscal, nega sei lá mais o quê, e aí impõe derrotas graves para o governo. Então o governo acaba tendo que ceder à vontade do Congresso. É o semi-parlamentarismo que tanto falam, né? E deixaram construir isso. Isso está errado, tá? Isso está errado. Porque o semi-parlamentarismo está errado, porque o regime brasileiro teve um referendo em 92 justamente para definir qual seria o regime do Brasil. E foi escolhido que seria o presidencialismo. Mas fazem tudo para esvaziar a presidência da República. Fizeram isso com Bolsonaro. E se hoje o PT está nas mãos do Congresso dessa forma, é justamente porque esses mesmos aí não defenderam o presidencialismo quando era o presidente Bolsonaro. Então deixaram rolar e estão pagando. A mesma coisa que vai acontecer com a censura e a ditadura judiciária. A esquerda acha que hoje pode surfar e calar todo mundo. Quando a esquerda não foi interessante para esse sistema, esse establishment, né, que está aí incrustado no Estado brasileiro, eles também vão usar essa censura, essa perseguição contra a esquerda. Quando se dá poder demais para um determinado órgão, um determinado setor ou uma determinada pessoa, em algum momento ela vai usar esse poder contra você. Por isso existe o sistema de freios e contrapesos que não é usado, né, aqui no Brasil, e ainda tem essa anomia do poder moderador, que era muito bem definido na época do Império Brasileiro, no regime monárquico, e agora o Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, ele entende que o poder moderador seria o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma alusão à Suprema Corte Americana, que esse seria o entendimento da época dos pais fundadores dos Estados Unidos, quando eles negam, né, a possibilidade de uma monarquia nos Estados Unidos, e esse poder moderador ficaria a caráter da Suprema Corte Americana. E que quando foi estabelecido o regime de república no Brasil, essa seria a intenção
né, dos golpistas naquela época, em 1889. Isso não ficou estabelecido, depois teve o Estado Novo do Getúlio Vargas e depois as contra-revoluções com interferência do próprio Exército, das próprias Forças Armadas. Nesse momento, o Alexandre de Moraes, inclusive numa palestra que ele fez no bairro da Liberdade, na loja maçônica de lá, em 2018, ele afirma que todo o poder moderador foi exercido pelas Forças Armadas durante o século XX e que agora estaria se consolidando esse exercício do poder moderador através do Supremo Tribunal Federal. Então, quando há um entendimento de que, na verdade, não há um entendimento, né? Há um entendimento por uma determinada parte. Quando tem essa confusão do regime vigente, dá margem para essa possibilidade de um semipresidencialismo e acaba o PT, né, também sofrendo como o Bolsonaro sofreu, porque fecharam os olhos. A omissão sempre gera consequências. Vamos aqui para a próxima pauta. A orientação do líder Jair Bolsonaro foi reverberada ontem, ou eu mesmo trouxe aqui, né, a fala dele no canal. E a Carla Zambelli veio a público, ela ainda está muito doente, fez uma live ontem nas suas redes para falar, né? Tudo bem que ela não tinha se reunido com o Bolsonaro e que foi um erro convocar a manifestação antes sem falar com o Bolsonaro. Retirou a convocação. Também peço, pessoal, mirar agora contra deputados como Carlos Jordi, Carla Zambelli, não é produtivo, tá? Se já foi retirada, já teve a ordem da liderança, que é o presidente Jair Bolsonaro, e foi retirado os equívocos, eventuais equívocos cometidos por esses parlamentares, ficar atacando pessoas que contribuem dentro do poder legislativo não é producente, né, para a direita. Então, está superada essa questão, está muito claro, né, que o MBL vem para a rua, queriam usar isso para poder capitalizar politicamente. Já está entendido, já foi direcionado. Eles erraram ao não procurarem o presidente Jair Bolsonaro para colocar esse movimento de rua, mas continuam atuando nas mesmas trincheiras que os demais da direita, tá? Então fique claro isso aí, pessoal. A Polícia Federal conclui que André Fernandes incitou o 8 de janeiro. Isso acontece no mesmo dia que é iniciada a CPMI do 8 de janeiro. André Fernandes, que foi o requerente da CPMI, agora é acusado de incitar. Simplesmente por conta da postagem que ele fez, Quem Ri Vai Preso, com uma foto que foi divulgada no mesmo dia do 8 de janeiro, de alguém com a porta do armário do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, e o André Fernandes já foi aí, a PF concluiu que ele incitou o 8 de janeiro, por conta de uma postagem na internet. Isso não é novidade, né? Eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive se você não está inscrito, assistindo até agora, inscreva-se aí, é de graça, deixe o seu gostei. Eu já falei em outros vídeos que isso vai acontecer com qualquer um que eles queiram que aconteça. Né? Mirou, é apoiador do Bolsonaro? Se quiser, ele vai te destruir sem julgamento adequado, sem defesa, nada disso, não vai ter isso. Basta o sistema querer. O André Fernandes foi lá fazer o requerimento da CPMI, o Zucco foi fazer requerimento da CPI do MST, André Fernandes, CPMI do 8 de janeiro, o sistema foi lá, pum, quadrou logo os dois. É isso. Vai acontecer. Qualquer um que promova algo nesse sentido para poder ter explicações ou dirimir algumas dúvidas sobre episódios acontecidos, né, nos últimos tempos, vão ser enquadrados. Né? Inclusive, o pai de André Fernandes, né, foi cassado lá no Ceará. Saiu a decisão ontem à noite da formação de maioria do Tribunal Regional Eleitoral que caça deputados do PL. Toda a bancada do PL foi cassada. Carmelo Neto, também o pai do André Fernandes, Alcide Fernandes, e mais 2 deputados do PL. Foram cassados ontem. Vai ter que recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Quem preside o Tribunal Superior Eleitoral? Alexandre de Moraes. André Fernandes postou a foto do armário do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai julgar o André Fernandes. É isso aí. Né? Todos serão cassados, inclusive vocês da esquerda. Pessoal, vamos ficando por aqui com o boletim de hoje. Peço que você se inscreva, compartilhe e que você também apoie o meu novo projeto do qual vou participar, o Jornal Brasil, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, na verdade não todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da noite, ao vivo, estreia na próxima segunda. O link vai estar aí no primeiro comentário.
se inscreva lá nesse novo projeto. Forte abraço a todos, tchau, tchau.